A paz, igreja. Amém. Hoje nós temos um grupo da nossa igreja lá na Washington Luiz, na igreja Mover. Os irmãos foram lá no louvor e alguns irmãos para ajudar lá no culto, amém? Então nós estamos também semeando na igreja dos pastores, né? Que tem aliança conosco aqui. Então nós temos um grupo de irmãos lá. Que Deus os abençoe e que sejam muito usados por Deus lá naquele lugar lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós cantamos aqui, como o discipulador Edson disse, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver, né? Não consegue viver. Eu fico indignado como pessoas que já pisaram no Santo dos Santos conseguem estar em outro lugar, viver em outro lugar que não seja no altar do Senhor. Sabe, às vezes eu vejo alguns irmãos, algumas pessoas que eu não sei como é que consegue viver. Eu não consigo, irmãos, eu não sei você. Pela maior dificuldade que nós possamos passar, olha que são bastantes. Já passamos muitas, temos passado bastante. Mas eu não consigo me ver vivendo em outro lugar que não seja o Santo dos Santos, que não seja na casa de Deus, ouvindo uma palavra, adorando ao Senhor. Então às vezes eu me pergunto, será que de fato uma pessoa dessa um dia viveu de fato a glória de Deus? Ou só teve de passagem? Porque de fato quem já viveu as experiências com Deus, quem já viveu a vida com Deus, irmãos, de fato não consegue ficar em outro lugar em paz, viver em outro lugar que não seja aos pés do Senhor Jesus. Lembro que aquela mulher que entrou um dia numa casa, e aquela mulher teve uma experiência com Jesus, de ser perdoada dos seus pecados. E um dia o Senhor Jesus estava numa casa, e aquela mulher entrou naquela casa, e imediatamente ela se colocou aos pés do Senhor Jesus. E a gratidão daquela mulher era tanta, por tudo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dela, que aquela mulher não se conteve em lágrimas. Ela não se conteve em lágrimas, e ali a Bíblia diz que ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos ali, mediante ela ter vivido uma experiência com Jesus tão forte, que a única coisa que ela conseguia fazer era se colocar aos pés do Senhor Jesus, chorar ali de agradecimento por tudo que Ele já tinha feito na vida dela. Eu vejo que na verdade é isso, que quem teve uma experiência forte com Deus, com Jesus Cristo, quem já viveu de fato no Santo dos Santos, não consegue viver em outro lugar, não consegue se alegrar em outro lugar. Que tem pessoas que estão passando por alguns problemas, algumas tristezas, e acha que talvez se viajar vai trazer alegria. Às vezes acha que ir para algum outro lugar qualquer do mundo, talvez assistir um programa, assistir um vídeo, vai se alegrar. Mas é tudo ilusão. Quem já viveu experiência com Jesus de fato, irmãos, não consegue estar em outro lugar. Eu fico indignado com algumas pessoas que conseguem. Eu não consigo. E essa palavra que nós vamos falar hoje é um pouco da continuação
do que nós ministramos semana passada. Semana passada nós falamos sobre a profundidade, né? E nós temos que ir mais fundo, né? Na presença de Deus. Nós temos que mergulharmos mais fundo em Deus. Quando aqueles pescadores que não tinham pescado nada a noite inteira, Jesus o encontrou eles e diz: vão e entram mais fundo no mar. E diz que a pesca foi maravilhosa. E hoje nós vamos falar de intensidade, que é um pouco da continuidade daquilo. Porque a intensidade, irmãos, a nossa intensidade em Deus é uma questão para nós crentes, para nós que somos cristãos. A intensidade em Deus é uma questão de sobrevivência. Porque se nós não formos intensos nas coisas de Deus, irmãos, nós não vamos suportar a carga do dia a dia. Nós não vamos suportar as adversidades que tem nesse mundo. Então, se você não for intenso na obra do Senhor, se você não for intenso na busca de Deus na sua casa, se você não for intenso na oração, se você não for intenso em buscar aprender de Deus, se você não for intenso na leitura da palavra, se você não for intenso realmente em fazer algo para o Senhor, a cada dia mais o mundo vai consumindo você, os problemas vão te consumindo, a tristeza vem, o desânimo vem, e você não consegue sobreviver espiritualmente e viver as maravilhas de Deus nesse mundo. Não consegue, não consegue. Nós não conseguimos ter bom ânimo, nós não conseguimos ter alegria, nós não conseguimos ter prazer, nós não conseguimos ter de fato o prazer de respirar os ares desse mundo, se nós não formos intensos em Deus. Então, irmãos, crente raso, que vive no raso, que vive superficialmente, não consegue. Pessoas que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar, não se dispõe. Não se dispõe. Na verdade, nós falamos muitas vezes: eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, dá sono, eu não consigo estar toda semana na igreja, eu não consigo estar nos grupos, eu não consigo. Não é que nós não conseguimos, nós não temos disposição para sermos intensos naquilo que é de Deus. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo, é por isso que muitas pessoas andam desanimadas, é por isso que muitas pessoas são levadas por qualquer vento e cai, porque falta intensidade. Eu estava ouvindo essa semana uma ministração do pastor Josué Douglas Gonçalves. Ele estava num grupo, ele estava numa conferência de pastores, acho que foi lá no sul, se eu não me engano, no Mato Grosso. E nos intervalos, os pastores estavam conversando entre eles lá, e todos eles comentando a mesma coisa, um perguntando para o outro. As pessoas têm deixado de frequentar a igreja do meio da semana, e muitos têm faltado nos domingos. Por incrível que pareça, irmãos, todos os pastores que o Douglas estava conversando, e eles estavam conversando nas rodas lá, nos intervalos, nos cafés, era algo unânime, todos estavam dizendo: de fato, minha igreja, principalmente depois da pandemia, as reuniões de semana, vão alguns gatos pingados. Aos domingos, parece que o povo reveza, quem vai nesse domingo não vem no outro domingo, quem vem no outro não faltou nesse, parece que há um revezamento das pessoas. Isso está no geral, irmãos, isso é no geral. E às vezes nós nos preocupamos aqui. Então, quando eu vi o pastor Douglas comentando isso, e num grupo de
de uma conferência de pastores, e a maioria dos pastores falando a mesma coisa, é o que nós vivemos aqui. Então nós temos visto claramente, que a igreja do Senhor Jesus hoje, ela vive o evangelho superficial. E por viver o evangelho superficial, é por isso que nós não vemos o que os irmãos da igreja primitivas viram. É por isso que nós não vemos pessoas sendo curadas com frequência. É por isso que nós não vemos pessoas rompendo em sua vida pessoal. É por isso que nós não vemos realmente aquilo que Pedro viu, aquilo que Paulo viu. Nós não vemos isso. Porque a igreja hoje, infelizmente, não é uma igreja intensa. Não é uma igreja que busca ao Senhor com intensidade. Principalmente em casa. As pessoas são consumidas nas suas casas, muitas vezes, pela TV, pelo celular, por tantas coisas que nos distraem, e não vive realmente o que Deus espera de nós intenso. E é por isso que muitas vezes nós não vemos as nossas orações sendo respondidas, porque nós só buscamos Deus na hora do aperto. As pessoas só ficam intensas na hora do problema, na hora da luta e da dificuldade. Então nós temos que aprender a servir ao Senhor em todos os momentos, irmãos. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver no tempo de fartura e no tempo da escassez. E quando ele disse que ele aprendeu a viver, que para ele tanto fazia se era uma época de coisas boas ou se era uma época de crise. Por quê? Porque a vida dele, ou na época de grandes acontecimentos, ou numa época de muita crise, para ele tanto fazia, porque nas duas épocas ele estava em Jesus Cristo. Amém? Para ele em todo tempo, sendo perseguido ou não, sendo surrado ou não, indo para a cadeia, indo para uma masmorra, depois de ser chicoteado, para ele tanto fazia, porque ele aprendeu a viver intensamente as coisas de Deus. E é por isso que até hoje as igrejas são movidas pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, pelos ensinamentos que ele deixou às igrejas. E nós queremos muito que nós possamos viver pelo menos uma gota disso. Eu falo: Senhor, me dá a oportunidade de viver pelo menos uma gota do que Paulo viveu, do que Pedro viveu, do que aqueles irmãos da igreja primitiva viveram. Aqueles irmãos eram intensos no Senhor. Eles eram tão intensos em Deus que eles não se preocupavam de entrarem no Coliseu de Roma, condenados à morte, sabendo que aquelas portas do Coliseu, eles na arena, daqui a pouco aquelas portas iriam ser levantadas, e aqueles leões famintos, sabe o que eles faziam? Eles cantavam e louvavam e adoravam o Senhor. Mesmo na hora da morte ali, a poucos instantes de morrerem, eles não deixaram de ser intensos em Deus. E aqueles nossos irmãozinhos da igreja primitiva, mesmo eles sendo condenados a morrer ali na arena, no Coliseu de Roma, eles morriam adorando ao Senhor. Isso se chama intensidade. Isso se chama experiência com Deus. Isso se chama uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Nós precisamos, o mais urgente possível, ter uma vida com Deus, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus em qualquer momento da nossa vida. E eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, Wellington, 1 Coríntios, esqueci de te passar, 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 58.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Já está lá? Já. Então aqui o apóstolo fala à igreja de Coríntios, depois ele relatar uma série de fatos que estariam para acontecer nos finais dos tempos. Ele chega aqui no versículo 58. Depois, se você quiser ler na sua casa todo o livro, seria bom. Depois de ele escrever tudo ali, ele chega no versículo 58, que é o último versículo. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Abaixe sua cabeça, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, Deus querido, que o apóstolo Paulo ministrou lá na igreja de Coríntios, ó Pai. Essa carta tão preciosa que ele mandou para aquela igreja. E aqui nós vemos, ó Pai, depois ele descrever momentos que a igreja viveria nos sinais, momentos de perseguição, momentos de luta. Ele tem nos deixado aqui uma instrução, que nós não deixemos de ser intenso, que nós não deixemos de ser intenso nas coisas do Senhor, porque na verdade é somente no Senhor que nós temos certeza que o nosso trabalho não será inútil. Amém, irmãos? Aqui Paulo diz, né, que nós não devemos, que nós devemos nos manter firmes. Irmãos, os tempos são complicados. São complicados. Mas não são complicados porque ainda nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Não. Na verdade, nós somos complicados porque nós estamos vivendo uma época de facilitação. De facilitação. Ninguém aqui, quem aqui foi perseguido, veio escondido na igreja? Ninguém. Quem aqui encontrou um soldado no meio da rua e pediu para você um documento e você teve que mentir para falar que vinha na igreja? Ninguém. Nós temos liberdade para estar aqui. Nós temos liberdade para ter não só uma. Na minha casa deve ter umas 5 ou 6 Bíblias, fora o celular com várias versões aqui, até em inglês eu tenho aqui. Então não há dificuldade. Os tempos ainda não são difíceis. Por que não são difíceis? Porque, irmãos, veja bem, no passado, para você, se tinha algum parente seu morando lá no norte, no nordeste, ou em outro país, para você se comunicar com ele, mandava uma carta, daqui 20, 30 dias iria chegar a carta. Se tinha alguém doente, algum familiar seu doente, em algum lugar distante, você ia ficar sabendo que ele morreu, quando a carta chegasse depois de alguns dias. E para você responder ia demorar ainda um tempão. E hoje, no Zap Zap, se você tiver algum parente seu lá no Japão, você pode estar conversando com ele agora, se você quiser. Então nós temos liberdade, nós temos rapidez na comunicação, nós temos ruas, irmãos, asfaltadas. Eu lembro ainda quando eu era criança, eu estudava ali no Walt Disney, eu lembro quando aqueles morros ali para chegar no Walt Disney ainda não era asfaltado, era de barro. Eu saía de casa e quando chegava lá na escola eu tinha que trocar o sapato. Era uma dificuldade para chegar na escola, irmão. Subi 2 morros ali, a Brás Cubas, subia Duque de Caxias, no meio do barro, e hoje não. Você vai tranquilo no asfalto, de carro, não é? As crianças, irmãos, perua, os seus filhos, com certeza, a maioria daqui pode colocar
um pirueiro para pegar seu filho na porta da escola e levar, e voltar para casa. Então nós não estamos vivendo tempos difíceis, ainda não estamos vivendo tempos difíceis. Nesse texto aqui, Paulo estava prevendo já o tempo que a igreja iria passar por perseguição, e nós vamos chegar nesse tempo. Então, essa falta de intensidade, essa vida cristã superficial, não é por conta da perseguição, não é por conta que os dias estão difíceis, irmãos. Fala a verdade, você está achando que os dias de hoje são difíceis? Não é. Eu lembro que o meu pai nasceu em 1922, a primeira Copa foi acho que em 32, 33, sei lá quando foi. Eu lembro que falava que tinha ali no centro de Mauá, né, que era a praça 20, onde é a estação hoje ali, a rodoviária, que está sendo feita nova ali. Todo mundo tinha que ir para lá, porque só tinha um radinho na cidade. E lá eles colocavam um megafone, ali acho que não tem ninguém daquela época aqui, né? 1922 tem que ter. Meu pai, se tivesse vivo, ele já está fazendo 100 anos agora, já estava com 100 anos. Mas ele nasceu em 22, acho que foi 32 ou 34, a primeira Copa. Eu lembro que reunia a cidade inteira de Mauá, que era, acho que 10 mil pessoas naquela época. E eu reunia lá naquele miolo ali, que era um lago, ali naquela pracinha de 2 de novembro era um lago. Então, era o centro da cidade ali, já era o centro ali, mas era um centro que, se você for na cidade do interior, a mais atrasada, hoje ainda é mais adiantada que ali. Colocava o megafone para ouvir no radinho, né? Isso em 1930, 40, que não teve, parou um tempo por causa da guerra, depois voltou. Era uma luta até mesmo para acompanhar a Copa do Mundo. E hoje você, né? Tivemos a abertura da Copa hoje, você vê na sua casa, de chinelão, com a TV né? Losmar assistiu hoje lá a abertura com uma TV de 78 polegadas, quase que está dentro do campo. Se bobear, ela faz um gol lá até. Né? Se o goleiro estiver distraído, é capaz da Losmar entrar no campo e fazer um gol lá. Numa TV de 80, 78, 80 polegadas, e eu vi pessoas, irmãos, tempos difíceis. Então falando, o Brasil está em crise. O Brasil está em crise. Eu vi uma consultora de uma loja. As pessoas estão indo atrás de TV de 100 e poucas polegadas. Eu falei, existe isso? Existe. Pessoa prevendo ver Copa. As pessoas estão com condição de comprar TVs de mais de 100 polegadas, quase 1 metro de diagonal. E nós falamos que vivemos tempos difíceis. Mas os tempos difíceis vão chegar. Os tempos difíceis vão chegar. E essa igreja de hoje, irmãos, e essa igreja que nós vivemos hoje, infelizmente, se nós não nos atentarmos, essa igreja ela não está preparada para os tempos difíceis. Essa igreja que Paulo estava dizendo aqui, ela ainda não está preparada para encarar os tempos difíceis, porque nós estamos vivendo em um tempo de comodidade, comodismo. Nós vivemos aí num tempo de comodismo. Tempo que nós podemos ir e vir, podemos viajar, podemos nos distrair. Hoje é domingo, não estou sentindo vontade de ir na igreja, eu vou me distrair com outra coisa, eu vou passear, Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque nós corremos o risco de, quando vier perseguição, nós não suportarmos a perseguição. Nós precisamos começar a preparar-nos como igreja, individualmente. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja Sementes aqui de Itaparque. Eu falo todos nós cristãos que somos igrejas individuais. Eu sou igreja. Eu preciso começar a me preparar para os tempos difíceis. Os tempos difíceis. Porque eu mesmo não sei ainda, eu não sei o que é tempos difíceis. Você não sabe o que é tempos difíceis. Talvez os nossos irmãozinhos lá da Coreia do Norte, eles sabem. Os nossos irmãozinhos lá da China,
Alguns deles já sabem. Talvez nossos irmãos, os poucos irmãos que nós temos lá no Afeganistão, talvez aqueles poucos já sabem o que é tempos difíceis. Você não sabe, mas hoje centenas e centenas de cristãos estão sendo mortos todos os dias nos países islâmicos. Os países islâmicos. Se você entrar na internet, procurar, você vai ver os vídeos que o Talibã, que o Estado Islâmico fazem questão de publicarem, de filmarem e colocarem nas redes sociais, eles matando cristãos todos os dias, colocando os cristãos como fossem animais dentro de uma jaula e afogando eles, descendo aquela gaiola numa piscina, e eles tendo prazer, rindo de ver eles desesperadamente morrendo ali naquela gaiola. Talvez você não saiba, mas nesse momento tem muitos daqueles irmãos que dariam tudo para estarem aqui num culto como nós estamos, tendo a liberdade de cultuar o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles homens, às vezes nós falamos da igreja primitiva, mas irmão, se você entrar hoje, você vai ver quantas centenas e centenas de cristãos todos os dias sendo degolados pelo Estado Islâmico. E eles rindo, prazerosamente rindo, pegando uma foice, cortando o pescoço, e eles rindo. Então, queridos, nós não sabemos se nós estamos preparados para isso, porque aquela igreja hoje, que está vivendo lá, talvez no Irã, no Iraque, no Afeganistão, aqueles irmãos estão vivendo intensamente o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles irmãos intensamente estão vivendo, lendo, pregando escondido o Evangelho de Jesus. Mesmo sendo perseguidos, o prazer deles é fazer a obra do Senhor. E aqui o apóstolo está dizendo exatamente isso. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É o único trabalho, irmãos. É o único trabalho. É a nossa dedicação ao Senhor, à obra do Senhor, ao aprendizado do Senhor, que não é inútil na nossa vida. Tudo que nós fazemos, a Bíblia fala que vai passar. Tudo vai passar. Ah, eu tenho um excelente emprego, ganho muito dinheiro. Vai passar, querido. Uma hora passa. Uma hora você vai chegar na sua empresa e o guarda vai falar para você assim: olha, dá uma subida no RH. O seu emprego vai passar. O meu passou, querido. Eu tinha um excelente trabalho, mas chega uma hora que eu falei: preciso aposentar, não dá mais. Passou. Passou. Era muito bom, mas passou. Recebi o que tinha que receber, gastei tudo já. Passou, querido. O dinheiro que eu ganhei lá passou. O dinheiro que você tem ganhado hoje no trabalho seu vai passar. A sua juventude vai passar. Esse rostinho desenrugado vai enrugar. Esse rostinho lindo que você tem, querido, não adianta. O tempo vai passando e vai desgastar. Não adianta. Eu vou fazer 5.9 daqui a um mês. Não parece. Talvez você ache que já é 7.9, mas 5.9. Mas eu sei que vai passar, querido. 5.9. Por mais que eu possa me cuidar. Eu estava vendo o Silvio Santos na casa dele esses dias. O Silvio Santos, a gente olhava para ele, né? Sempre, nossa, esse cara aí não envelhece e tal. Todo dia agora eu ouvi o Silvio Santos
desmascarado, né? Sim, sem maquiagem, sem nada. Eu falei, meu Deus, o Silvio Santos está velho. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Silvio Santos velho, irmãos. Nunca imaginei. Porque para mim, desde que eu nasci, o Silvio Santos tinha o mesmo jeito. Mas você olha para o Silvio Santos agora, ele não está nem trabalhando mais, passou. O Silvio Santos acho que vai fazer 92 anos agora. O Silvio Santos, talvez nos momentos que ele está sozinho na casa dele, ele deve imaginar, está passando. Conquistei tanto, fui tão famoso, trabalhei tanto, ganhei tanto dinheiro, mas agora eu não consigo desfrutar mais. Passou. Os dias de glória aqui na terra do Silvio Santos está passando. Talvez ele pense assim e agora fala, foi inútil, porque não vou conseguir levar nada. Ele não vai conseguir levar o baú da felicidade junto com ele, irmão. O baú da felicidade, que talvez você desde que nasceu, você ouviu falar do baú do Silvio Santos, o baú da felicidade. O baú da felicidade vai ficar aqui, talvez para os netos, não é? Para as filhas mais novas, né? Porque tem algumas filhas dele que já estão mais velhas do que eu. Talvez as filhas mais novas, os netos que estão nascendo. O baú vai ficar. O sorriso dele está passando. Então está dizendo que o único trabalho nosso que não é inútil, porque o resto vai passar tudo, irmãos. Passa tudo. Passa tudo. A única coisa que não vai passar é o que Paulo está dizendo. É a dedicação nossa, a intensidade nossa nas coisas do Senhor. Isso nós vamos levar para a eternidade. O apóstolo Paulo, né, diz que no final da vida dele, já ele escreve uma carta para Timóteo, o seu discípulo. E ele diz que combateu o bom combate. Ele diz que combatiu o bom combate. Nós estamos num combate, querido. Todos os dias para nós é uma guerra, é uma luta. Mas ele diz algo muito interessante: combati o bom combate. Eu encerro a minha carreira, Timóteo. Estou encerrando a minha carreira. Talvez como o Silvio Santos, ele chegou agora sabendo que ele já estava prestes a ir para a guilhotina. Mas ele diz com prazer: combati o bom combate. Estou encerrando a carreira, mas eu guardei a fé. E o que me espera agora, querido, é isso que é interessante para mim e para você. É chegar no final da vida e falar o que Paulo disse: vivi nessa terra, combati o bom combate, fui perseguido por causa de Cristo, fui perseguido por causa do Evangelho, apanhei, fui jogado na masmorra, fui surrado muitas vezes, traído inúmeras vezes, até mesmo por meus irmãos. Mas uma coisa eu digo, Timóteo: estou encerrando a carreira, guardei a fé, e o que me espera agora, sabe o que é? É a coroa da glória. Amém? Porque, querido, o que mais nós temos que esperar dessa vida é o final dela, e saber que no final dela nós recebemos uma coroa de glória, que está reservada para cada um de nós, quando nós estivermos diante do Senhor. Esse é um trabalho que não é inútil, porque todas as outras coisas, Marcelinho, os pães que você faz, amado, uma hora vai acabar. Vai acabar. Mas o que não vai acabar é quando nós formos intensos no Senhor. Agora, como nós devemos ser intensos em Deus? Fala, pastor, essa é a maior luta, é a maior dificuldade que nós temos. Como ser intenso em Deus? Como nós devemos ser intensos em Deus? Essa dúvida que está em nós cristãos é um dos maiores perigos também.
E as pessoas não sabem a medida da intensidade de Deus, intensa em Deus. Sabe, irmãos, nós deixamos de ser intenso em Deus quando nós começamos a caminhar com o Senhor e no meio do trajeto nós abandonamos Ele. Sabe, quantas pessoas, pela falta de intensidade em Deus, no meio da caminhada, talvez pelas lutas desse mundo, pelas adversidades desse mundo, e até mesmo às vezes pela preguiça nossa, nós deixamos de e abandonamos o Senhor no meio da caminhada. Nós abandonamos Ele. Passamos a viver por nós mesmos. Eu e você, e muitos irmãos nossos das igrejas, começa a viver por si mesmo. Nós estamos muitas vezes na igreja somente para buscar para nós. Nós vemos no culto, não para cultuar o Senhor, mas para cultuar a nós mesmos. Fala a verdade. Quantas vezes você vem aqui por conta de uma cura, talvez por conta de uma oração, talvez por conta de uma palavra que vai agradar você, e quando o pastor prega alguma coisa que não te agrada, você sai falando mal do pastor. O pastor pregou contra mim. Então muitas vezes nós vemos o culto não para cultuar a Deus, mas para cultuar nós mesmos, porque tudo tem que ser e girar em torno de nós. A oração tem que me atender, a oração tem que ser boa, para que na segunda-feira a empresa X me mande um telegrama, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, me chamando para trabalhar. Então, o domingo, irmãos, é para o Senhor. A motivação nossa de estarmos todos domingos na casa de Deus, não é para nosso autoculto, cultuarmos a nós. Mas você deve vir para cá, numa intensidade, para cultuar a Deus. Simplesmente fazer como aquela mulher, chorar diante do Senhor, derramar lágrimas de gratidão. Quantas vezes você derrama lágrimas do Senhor por necessidade? Mas nós precisamos, querido, fazer como aquela mulher que entrou na casa de Simeão. Sabe para quê? Para derramar lágrimas aos pés do Senhor de gratidão a Ele pelo que Ele já tinha feito por ela. Então nossa intensidade deveria nos levar aos cultos, todos os domingos, para derramarmos lágrimas aos pés do Senhor de gratidão pelo que Ele já tem feito em nossas vidas. Mas nós não conseguimos vir para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui muitas vezes para cultuar a nós mesmos. E é por isso que nós não conseguimos ser intenso. É triste, irmãos. É uma tristeza ver as igrejas de hoje em dia. É uma tristeza. Terça-feira eu vou ter reunião de pastores. E toda terça é a mesma coisa. Faltou muita gente no seu culto? Faltou. Faltou muita gente aqui no Vila Vitória? Faltou. Faltou gente lá no Mover? Faltou. Faltou gente? Faltou. O que aconteceu com os irmãos? Não sei. Porque as pessoas estão querendo fazer autoculto, se cultuar a si mesmo. É mais fácil assistir pela internet, alguns pedaços só. Porque a maioria das pessoas que não estão aqui hoje, a maioria não assiste o culto amanhã, hoje à noite, quando chegar lá no YouTube. Não assiste, sabe por quê? Porque não tem interesse. Não tem interesse. Tem outros interesses maiores e melhores para ela do que ouvir uma palavra que o pastor pregou. Tem outro interesse. E é assim em todo lugar, querido. Eu não estou falando dos irmãos aqui, não. Em todo lugar é assim. Como o Douglas falou, quando ele esteve naquele congresso, e todos os pastores falavam a mesma coisa. É o retrato da igreja de hoje. Existe um manto de preguiça sobre a igreja, que não deixa os irmãos romperem da intensidade em Deus. Por que nós somos inconstantes, irmãos? Por que a igreja de hoje é tão inconstante? Mas a verdade é que nós somos movidos
A verdade é que nós somos movidos por aquilo que nós estamos conectados. Nós somos movidos por aquilo que nos conecta, por aquilo que nós queremos conectar. E quando não passamos a maior parte do nosso tempo com a mente em Cristo, certamente Ele vai deixar de ser nossa maior prioridade. Basta você estar no Instagram de algumas pessoas que você conhece, que são cristãos, que talvez não são aqui, ou estão aqui nessa igreja, ou são de outras igrejas. Dá uma olhada e vê no que a pessoa está conectada. Talvez ela está conectada no trabalho dela, está conectada nos passeios, está conectada em ouvir outras coisas, está conectada talvez na política. Como que a igreja se conectou tanto com a política, irmãos, desse ano? Como que a igreja deixou de ser igreja para ser política? Os irmãos estavam muito mais conectados na eleição do que em Jesus. Quantos pastores, irmãos, conectados muito mais com a política do que com a própria igreja? Então tudo aquilo que nos conecta, aquilo que nós queremos conectar mais, nos desconecta de Deus, nos desconecta da presença do Senhor. A nossa mente não consegue se conectar. Claro que eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós devemos nos privar de outras atividades, como o nosso trabalho, como a nossa família, como entretenimento. Tudo isso é lícito. Tudo isso é lícito. Mas até que ponto nos convém? O apóstolo Paulo diz: tudo é lícito. Tudo é lícito. O trabalho é lícito. A nossa família, a dedicação à nossa família é super lícita. O nosso entretenimento também é lícito. Mas ele fala assim: mas nem tudo nos convém. Agora eu digo para você, tudo é lícito, tudo isso aqui é bom, mas até que ponto nos convém? Até o ponto que essas coisas nos tiram da intensidade nossa da busca do Senhor. Quando a sua família começar a tirar você da conexão sua de ser intensa em Deus, já não faz bem. Quando o seu próprio trabalho secular começa a tirar você da sua conexão com Deus, já não faz bem. Quando o seu entretenimento, seja ele qual for, internet, TV, série, alguma coisa desse tipo, começar a te tirar, a dispor mais tempo para isso, do que buscar a presença do Senhor, já não convém. E aí que Paulo fala: tudo nos é lícito, mas existe um limite para as coisas, o tudo, porque a prioridade minha e sua é estar 100% conectado com Deus, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Amém, amados? Tudo isso pode ser lícito, mas ter Cristo como base da nossa vida é prioridade e também dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos orar sem cessar. O que é orar sem cessar, meu irmão? Você está junto com a sua família, mas o seu pensamento está voltado para Deus, em todo o tempo orando. Você está no seu trabalho, mas você deve em pensamento todo o tempo pensar que existe um Deus, existe o Senhor Jesus que está cuidando de você ali. O nosso pensamento tem que estar o tempo todo conectado com Deus, mesmo você fazendo outras atividades do nosso dia a dia que são necessárias. Mas quando Paulo diz aqui nós devemos orar sem cessar, é que tudo que nós estivermos fazendo no nosso dia a dia, nós não devemos deixar um segundo sequer de pensar em Jesus, de pensar nas coisas de Deus, de pensar na importância que Ele tem em nossa vida. Devemos nos esforçar para priorizar Deus em nossas vidas.
quanto mais deixarmos as outras coisas de lado e focarmos em nosso relacionamento com o Pai, mais intensidade nós teremos, e mais graça receberemos. É graça sobre graça. Quanto mais nós estivermos alinhados com Jesus, mais nós iremos poder desfrutar da graça dele. Isso que é graça, irmãos. A graça é isso. A graça é isso. Quer vivamos, quer morramos, tudo em nossa vida é pela graça de Deus. A nossa vida é pela graça. Mas nós podemos só desfrutar dessa graça quando nós estivermos com a nossa vida totalmente ligada no Senhor. O apóstolo Paulo diz que mal o homem pode me fazer? Que mal? Tirar minha vida? Tirar minha própria vida? Ele falava: morrer para mim hoje, viver é ganho, morrer é lucro. Porque quer vivamos ou quer morramos, irmãos, nós precisamos estar em todo o tempo ligado no Senhor. Jesus é o maior exemplo. Jesus, Ele é o maior exemplo nosso. A vida de Jesus aqui nessa terra foi o maior exemplo de como viver uma vida com Deus intensa. O maior exemplo que eu e você possamos ter é de como Jesus, sendo homem, totalmente homem aqui, Ele conseguiu viver uma vida com Deus intensa. Você passa por provações? Pastor, eu passo por tantas provações. Ele passou também. Ah, mas o senhor não sabe do meu sofrimento. O senhor não sabe o que tem acontecido na minha vida. A dificuldade para pagar minhas contas. As lutas que eu tenho para pagar o aluguel. As lutas que eu tenho para ir no mercado. O Senhor Jesus sofreu também. Mas mesmo assim, Ele cumpriu o propósito que o Pai tinha para Ele. Nós não temos desculpas, irmãos, para deixarmos de termos o nosso devocional, de entrarmos em oração, de lermos, de buscarmos uma palavra, ensinamentos de Deus. Nós não temos desculpa para não estarmos no culto. Nós não temos desculpa, irmão, porque o Senhor Jesus, Ele foi o maior exemplo nosso. Eu acho que ninguém aqui até hoje levou uma cusparada no rosto. Eu acho que ninguém aqui até hoje foi enfincado na sua cabeça uma coroa de espinho com mais de 15 centímetros de comprimento. Eu acho que ninguém aqui hoje, até hoje, foi pregado numa cruz com cravos enormes. Mas Ele suportou tudo isso. Ele foi intenso no Senhor, porque Ele sabia do propósito dele que ia ser cumprido. Jesus, para isso, Ele dedicou muito mais do seu tempo em oração e em estudo da palavra, e trabalhou o seu autodomínio, domínio próprio. Precisamos trabalhar o nosso domínio próprio, irmãos. É um fruto do Espírito Santo. É o autodomínio das situações em nossas vidas. É o autodomínio que nós temos para suportar as adversidades. Jesus, Ele trabalhou isso na vida dele, para que Ele pudesse ser intenso e que Ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Quantas pessoas que estão deixando de cumprir o propósito para qual foram chamadas por Cristo Jesus? Quantas pessoas? Quando aparece a luta, quando aparece o problema, a adversidade, foge. Quando vem a perseguição, foge.
Quando vem o problema, foge. Quando ouve uma palavra mais exortativa em amor, foge. Porque não tem o autodomínio da sua própria vida. Porque nessas lutas e adversidades é que nós vamos crescer no Senhor. É quando nós aprendemos a ter autodomínio. É quando nós aprendemos que servir ao Senhor, nós precisamos ser forjados em nossa vida, em tudo. O quanto você tem sido forjado em Deus nesse tempo. Jesus passou por tudo isso, não porque Ele era Deus, porque aqui, nos 33 anos que Ele viveu aqui, Ele foi um homem, mas um homem que foi criancinha, um homem que aprendeu a Torá, uma criança que foi ensinada, um homem que se aperfeiçoou em ser mestre na palavra do Senhor, num homem que aprendeu as coisas de Deus, num menino de 12 anos que já ensinava no templo. Por quê? Porque ele era Deus? Não, porque ele era dedicado no aprendizado da palavra. Ele era dedicado. E a dedicação dele era tanta que com 12 anos de idade, ele já debatia com os mestres da época. E eles ficavam admirados com tanta sabedoria daquele menino de 12 anos. Hoje nós temos nossas crianças na classinha. O quanto que o seu filho de 7, 8, 10, 12 anos, ele consegue abrir a Bíblia e explicar a palavra de Deus para os seus professores. Porque aqui ele recebe ensinamento, mas talvez em casa ele passa a semana inteira no celular vendo joguinho. Não tem como, irmão, se você tem um filho que vai ser um exemplo na escola, se ele só ouve e traz a Bíblia só aos domingos aqui na igreja para ser ensinado pelas tias, e durante toda a semana ele fica se distraindo com celular e joguinho. O quanto que você tem investido na vida do seu filho, na intensidade para que ele venha a ser melhor do que você? O quanto? O quanto? Nós devemos desenvolver, irmãos, disciplina. Disciplina. O que falta para nós hoje como igreja do Senhor Jesus, no mundo todo, é a disciplina que os muçulmanos têm. É a disciplina do muçulmano. O muçulmano tem uma disciplina de oração. E esteja onde estiver, é religião, é religiosidade, mas também é disciplina. Ele tem uma disciplina de oração, ele tinha uma disciplina de aprendizado. Dos ensinamentos de Maomé. Ele tinha uma disciplina dos filhos, de manter a tradição, disciplinar dos filhos. E por isso que hoje é o grupo religioso que mais cresce no mundo, muito mais do que nós, cristãos. Talvez você não saiba disso, mas os muçulmanos estão crescendo assustadoramente. Em pouco tempo aqui no Brasil, vai se tornar a segunda maior religião aqui. Porque nós já temos milhares e milhares de muçulmanos, pessoas se convertendo ao Islã, ao muçulmano não radical, né? Porque o Islã já é uma parte radical, mas nós temos muçulmanos aqui que estão crescendo, e aqui no Brasil em pouco tempo vai se tornar a segunda. Dizem que nós evangélicos daqui a 10 anos seremos os maiores, provavelmente,
mas seremos muito mais um evangélico romano do que um evangélico cristão. O evangélico romano, sabe o que é? É a igreja, é o catolicismo que nós vemos hoje. Se tornou simplesmente uma religião, não é? Mas em pouco tempo nós seremos a maior, os cristãos serão maiores em números, mas um cristianismo muito mais parecido com o catolicismo romano, que se formou, vai se tornar simplesmente uma religião, por conta do quê? Por conta da falta de intensidade e prática. É o que é o catolicismo hoje. Algumas pessoas hoje que nós vamos, eu sou católico, mas o católico muitas vezes, a maioria deles vão na igreja, quando é uma missa de 7º dia, quando é o batizado de um bebezinho, não é? Ou quando é a formatura de alguém. Infelizmente nós seremos daqui a poucos anos o maior grupo, os evangélicos serão os maiores números, mas são evangélicos muito mais parecidos com o catolicismo do que com a disciplina dos muçulmanos, de buscarem ao Senhor em oração, de buscarem realmente e ensinar os seus filhos numa disciplina. A verdade é que para permanecer firme no propósito de Deus em nossas vidas, precisamos abdicar de alguns prazeres e desenvolver certas disciplinas a fim de que elas se tornem um hábito em nossas vidas. O estilo de vida, o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser cristãos como estilo de vida. O que é um estilo de vida? Segunda, culto. Terça, culto. Quarta, culto. Quinta, culto. Sexta, culto. Sábado, culto. Domingo, culto. Segunda, culto. Terça, culto. Todo dia na igreja? Não, querido. É o seu culto individual ao Senhor. É o estilo de vida que você vai adquirir da sua casa mesmo, de ler a palavra, de orar ao Senhor, de sentar com a sua família e fazer um culto caseiro. Nós perdemos os hábitos do culto caseiro, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti há alguns anos, nós tínhamos esse costume de fazer o culto caseiro, mas nós vamos perdendo esse hábito de reunir a família, abrir a Bíblia, ler uma palavra ali, e junto com a sua esposa, com seus filhos, cantar um cântico, ler um trecho da Bíblia, e meditar ali junto com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos. Isso é culto. Isso é culto. Não é você vir todos os dias na igreja, não, irmãos. Culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não. É você ter um estilo de vida na sua casa, dirigindo o seu carro, sabe? Cultuando ao Senhor, como aquela mulher, derramando suas lágrimas de agradecimento aos pés do Senhor. São hábitos nossos que são um estilo de vida. O nosso estilo de vida hoje, infelizmente, está muito diferente disso. O nosso estilo de vida hoje é o WhatsApp, é ficar olhando o Instagram, são filmes. Crente não assiste novela, crente assiste série. É série. É pecado? Não! Mas quando tudo isso está tirando você do culto a Deus, do hábito de cultuar o Senhor, de ser intenso ao Senhor, de ter intensidade no Senhor, o quanto que isso tem tirado, meu irmão, para que nós possamos sobreviver nos tempos difíceis. Intensidade é uma questão de sobrevivência, porque o dia mal, ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar para todo mundo. O dia mal chega, querido. E para que nós possamos sobreviver nos dias mal, nós precisamos ser intensos
aprender a ser intenso nos dias bons. Nos dias bons. Aprender a guerrear em tempos de paz. Todo o exército do mundo inteiro, o exército da Coreia, o exército da China, dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, todos eles, todos os dias, os pelotões, todos os dias, mesmo em tempo de paz, eles estão lá aprendendo a guerrear. Sabe para quê? Porque quando vier a guerra, eles estão preparados para guerrear. O exército do Senhor Jesus é o único exército que não aprende a guerrear em tempos de paz. Nós somos o único exército, que nós muitas vezes falamos que nós somos o exército do Senhor, que o nosso general é Cristo, mas que nós não aprendemos a guerrear em tempos de paz. Nós nos acomodamos, nos deitamos em berço esplêndido e ficamos como aquele sapo que é cozido na água morna, né? Você coloca o sapo ali naquela água fria, que gostoso, ai que delícia essa água, o sapinho fica ali nadando, aí você vai esquentando a água pouquinho, pouquinho, o sapinho nem percebe, daqui a pouco ele está sendo cozido numa água fervendo, quando ele está a querer pular já não dá mais, porque se você jogar um sapo numa água fervendo, ele vai pular. O diabo tem cozinhado a igreja de Cristo hoje, irmãos, numa água gelada, gostosa, não é? Aquela água da piscina, naqueles tempos de calor, quando nós vamos à piscina, né, e ficamos brincando ali naquela água gostosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, no mundo inteiro, ela está numa água que é gostosa de ficar, numa temperatura ambiente, mas de pouquinho em pouquinho, sem perceber, o diabo vai apertando, vai apertando, vai apertando, e muitos de nós não vamos sobreviver quando vier o dia mau. Pule enquanto é tempo. Nós devemos dedicar para que nós não sejamos cozidos como um sapo nessa água. Nós devemos ter uma dedicação de uma vida de oração constante, uma vida de louvor e adoração sempre, estarmos alegres e gratos em qualquer momento da nossa vida, meditar e estudar a palavra de Deus e manter contato. Nós precisamos ter contato uns com os outros. Precisamos manter isso, querido, aceso. Essa chama acesa na igreja, essa chama acesa nos nossos grupos e relacionamentos, essa chama acesa, saber que nossos irmãos aqui, nós precisamos uns dos outros, precisamos estar unidos, para que nós possamos viver e combater todas as adversidades que vierem, que nós possamos nos aconselharmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, não desanimar, e mesmo que você tenha passado muito tempo longe de Deus, e saber, queridos, tenha certeza de uma coisa, que não importa o tempo que você tenha passado diante de Deus, não importa o tempo que você tenha passado de um momento de falta de intensidade com Deus, eu quero dizer para você uma coisa, Ele te ama mesmo assim, e Ele quer muito que você se volte para Ele. Ele está disposto a esquecer nosso passado, e Ele está de braços abertos, nos esperando, para que nós possamos voltar a Ele, voltar a ter intensidade com Ele, e voltar a ter comunhão com Ele, para que nós possamos ter intensidade, ter a vida dEle em nós, e que nós possamos
mediante a nossa intensidade com Ele, dar frutos, assim como a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. E que esse alerta que o Senhor tem nos dado hoje é simplesmente um alerta para nós. Não é uma palavra de bronca, de exortação com ninguém, porque essa palavra veio para mim, em primeiro lugar. Em tudo isso que eu preguei aqui hoje, o que mais precisa se voltar para Deus e ser mais intenso, sou eu. Eu admito, sou eu. O Apolo estava orando por mim agora há pouco ali. Eu falei para Apolo quanto que eu precisava dessa oração. Porque às vezes eu fico 24 horas do meu dia, acordo à noite, rodeado de preocupações. Preocupações com a igreja, preocupações com a minha vida pessoal. E quantas vezes eu fico assim porque falta intensidade em mim, querido. Para que eu possa saber que Deus está cuidando da minha vida, da minha família, está cuidando aqui da igreja. Talvez o que mais precisava ouvir essa palavra hoje era eu mesmo. E Deus falou comigo durante essa semana. Porque eu deveria dedicar muito mais da minha vida na intensidade em Deus do que nas preocupações que eu tenho tido. Em saber que Ele é galardoador e presenteia aqueles que o buscam. Então, querido, não tome essa palavra como acusação, porque quem mais precisava ouvir isso hoje era eu mesmo. E saber o quanto que eu preciso me voltar mais para Deus, ser mais intenso no Senhor, e confiar nele, e saber que em todas as coisas, quando nós somos intensos no Senhor, e em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Se você estiver se sentindo como eu, coloque-se de pé, vamos orar. Eu queria que a Érica viesse aqui orar por nós. Orar por nós como pessoas individuais, como cristãos.